dia, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais um dia aqui. Prazer estar falando com vocês, poder trazer um pouco da mensagem do amor de Deus. Sabe, hoje eu quero compartilhar algo que Deus tem falado muito comigo sobre isso. Tem coisas que às vezes no nosso dia a dia a gente não enxerga ou não reconhece. E a palavra de Deus, muitas vezes, ela revela alguns pontos cegos que nós temos na nossa vida, né? Alguns pontos cegos de comportamentos, de atitudes, que muitas vezes não vemos ou não enxergamos, mas isso eu acho que é algo que acontece com todos. Acredito que não seja só comigo, né? Quero trazer para a nossa mensagem hoje um Salmo 46. Deixar essa mensagem assim, né? A mensagem desse salmo é sobre a segurança em Deus. Então, eu vou ler aqui para a gente. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se esbraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, eu queria enfatizar esse versículo 10 aqui, ó, para nossa meditação de hoje, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Será que a gente consegue se aquietar? Será que a gente consegue silenciar um pouco da nossa alma, dos nossos anseios, das nossas preocupações, dos nossos problemas? Sabe, algo que me faz refletir nesse salmo é, cara, quantas coisas têm feito barulho na minha vida? Sabe, é isso que Davi está falando aqui. Davi, ele vinha ali de um momento de guerra, de ter derrotado os inimigos e talvez preocupado com tantas coisas. E aqui ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. Quando você se angustia, não é buscar recursos, não é entrar na bebida, entrar ali, eu vou gastar, eu vou comprar, eu vou fazer. Cara, é entrar na presença do Senhor, sabe? É escutar o que Deus tem para a sua vida, é poder, em meio, olha só isso, ó, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Sabe, todas as vezes que a gente dá ouvido ao mundo, que a gente dá ouvido aos noticiários da televisão, que a gente dá ouvido às más notícias que o mundo nos oferece, gera medo dentro de nós. Eu garanto para você que se você ficar assistindo esses noticiários de, sei lá, Cidade Alerta, todos os dias de manhã, quando você sair da sua casa, você vai ter medo de ser roubado, de tomar um tiro, de sofrer um assalto, né? Não é isso que Davi está falando para a gente, é que ele está falando, ei, se refugie em Deus. Sabe, tem tantas coisas que fazem tanto barulho dentro de nós, tem tantas preocupações que fazem tanto barulho. Olha só o que ele diz aqui no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mas qual que é esse rio, cara? Sabe qual é esse rio? Esse rio é o santuário da morada do Altíssimo. E sabe como que a gente faz para acessar ele? Todas as vezes que a gente silencia tudo na nossa vida. Silencia os seus problemas, silencia os seus anseios, silencia as vozes e consegue parar e só falar com Deus. E só contemplar a majestade dele. E só falar, Senhor, como tu és bom na minha vida. Sabe, a gente não tem tempo para Deus. Ultimamente a gente enche tanto o nosso dia com tantas coisas que a gente vai deixando Deus de lado. Sabe? A gente não se aquieta.
A gente, pelo contrário, tem tantos barulhos estardecendo dentro de nós, sabe? Os barulhos dos problemas, os barulhos dos nossos compromissos, e a gente se esquece de se sentar com Deus. O barulho do mundo nos gera medo. Todas as vezes que a gente escuta as notícias, que a gente vê os números da economia, tudo isso nos gera medo. Mas todas as vezes que você se senta diante da presença de Deus, você vê o quanto isso é fútil, ou é tão pequeno, ou é tão passageiro. Sabe, uma pergunta que eu quero fazer para vocês é: ao que temos dado ouvido? Né? Começamos muitas vezes a fazer algo e a gente quer fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, sabe? Um sinal que a gente não tá, que a nossa alma não está aquietada. É um sinal que a gente começa a fazer duas a três coisas, e quantas vezes você não começou a fazer algo assim como eu, e eu falo, cara, o que que eu ia fazer mesmo agora? Porque você tá fazendo algo, você tá vendo o Instagram, você tá respondendo uma mensagem no WhatsApp, você tá pilhado, você tá respondendo no telefone, você tá atendendo uma pessoa, você tá vendo aqui o trade, cara, você quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Aquiete a sua alma. Aquiete, se concentre naquilo que você vai fazer, sabe? Tantas vezes a gente tem agido de modo automático. A gente já acorda de manhã, já faz o café, já fala no telefone, já entra no celular, já entra numa reunião, já tá fazendo aqui, já tá falando com o filho, já tá... A gente não consegue concentrar, a gente consegue ter foco em algo ali. E sabe, ter foco em Deus como princípio do seu dia faz toda a diferença. Você aquieta as outras vozes e começa a ouvir a Deus. Por quê? Todas as vezes que a gente se enche de tantas vozes, a gente se distancia da voz de Deus. A voz de Deus, ela fica baixinha lá no fundo e a gente não consegue ouvir. A gente não consegue discernir quanto é Deus falando, porque tem tanta coisa falando ao mesmo tempo na nossa mente, no nosso ouvido. Aquietem-se. Olha só o que ele fala: aquietem-se e sabei que eu sou Deus. Cara, sabe, uma coisa que fica clara quando a gente está cheio de afazeres. Quantas vezes acontece comigo, eu faço isso. Quando eu ouço uma mensagem, ela me confronta. Quando eu estou falando ela aqui, ela não é só para vocês, ela é muito mais para mim. Sabe? A gente está no trânsito, você está no celular, você está respondendo algo que você está fazendo. Às vezes eu paro e penso e falo, cara, não ia mudar nada se eu esperasse 5 minutos para responder essa mensagem. E a gente coloca aquilo em risco, a gente, eu preciso fazer rápido, eu preciso. Sabe, o mundo de hoje tem gerado essa necessidade em nós. Eu preciso fazer, eu preciso responder, eu não posso esperar. E nós temos sido essa geração mais ansiosa que já existiu. Geração que não espera, geração iFood, que quer tudo para o seu tempo, no seu momento. E Deus não nos chama para isso, sabe? Aquiete a sua alma. Eu queria te convidar a você se aquietar e saber que existe um Deus para ser contemplado. Queria te convidar, de fato mesmo, nesses 5 minutos que faltam para a gente, sabe? De você parar tudo aquilo que você estiver fazendo agora, para só contemplar a beleza de Deus, para só falar, Deus, eis-me aqui. Eu quero te adorar nesse tempo que eu tenho aqui, Senhor. Eu quero ouvir o Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero, Senhor, saber as direções, porque o que a gente faz? A gente não gasta tempo ouvindo a Deus, mas quando a gente entra no momento de necessidade, aí você quer ouvir Deus. Você quer ouvir Deus. Deus, fala comigo agora, eu preciso de uma resposta. Mas você não gastou tempo com ele, sabe? Então, para a gente finalizar e orar aqui, uma coisa que eu falei, que eu escrevi aqui também, né? Dedique o melhor do que você tem a ele. Hoje em dia tem virado um hype aí nas redes sociais, né? Todo mundo tem um livro devocional e, cara, isso é muito bom, eu também tenho. Mas muitas vezes a gente só tá fazendo esse devocional só para dar um check, só para postar nas nossas redes sociais. Muitas vezes a gente está fazendo o devocional sem que Jesus esteja sentado junto com você. Muitas vezes você está lendo algo ali, você nem tem parado para escutar Deus. Sabe, eu vi isso numa pregação e talvez Deus se sentou você e falou assim, eu preciso fazer aqui, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez nesse dia, obrigado, amém, tchau. E Deus está falando, ei, Juninho, vem aqui, eu quero falar com você, não, tchau, tchau, tô saindo. Você nem parou para ouvir o que ele tem para falar com você. Você nem parou para contemplar ele, sabe? A gente tem faltado nesse diálogo com Deus. É o diálogo de um filho com o pai. É um diálogo onde um filho fala e para ouvir. O filho que não escuta o seu pai, ele não tem sido um filho sábio.
Eu queria te convidar nessa manhã para que você escute o que Deus tem para você. Sabe, Deus, ele não tem uma panelinha preferida que a gente fala. Por que que Deus fala com fulano e não fala comigo? Por que que Deus... Cara, ele quer falar com você. É você que não tem parado para ouvir ele. É você que não tem gastado o seu tempo dedicado a ele. Então, vamos colocar esse tempo aqui agora, para que a gente possa ouvir a Deus. Pare, desligue o seu celular, deixe ele de lado ali, 4 minutos. Gaste tempo ouvindo a Deus. Amém? Eu vou orar aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nós queremos, Senhor, nessa manhã, dedicarmos esse tempo, Pai, para contemplar a Sua grandeza, para contemplar a Sua beleza, Pai, para te dizer que nós te amamos, que nós reconhecemos o Senhor na nossa vida, Pai, que nós reconhecemos o Senhor nos pequenos detalhes da vida, que a cada nascer do sol, a nossa fé possa ser renovada, Pai, que cada nascer do sol, as Suas misericórdias se renovem sobre nós, Pai. Sabe, Jesus, nos perdoa a nossa insensatez, Pai. Nos perdoa as nossas fraquezas e as nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, nos enchermos de tantas coisas fúteis e pequenas, Pai, e não reconhecer a grandeza do Senhor na nossa vida, Pai. Nesse momento, nós queremos dizer o quanto Tu és santo, o quanto Tu és poderoso, o quanto a Tua majestade nos alcança, Pai. Sabe, Senhor, nós sabemos que não somos dignos de nada, Pai, para estarmos na Sua presença, essa pela Sua graça e misericórdia, Pai. Sabe, Senhor, nós queremos te dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós precisamos do Senhor todos os dias na nossa vida, Pai. O quanto, sem a tua presença, nós somos vazios e inúteis, Pai. O quanto o medo tem nos assolado, Pai. Sabe, Jesus, nós queremos a tua presença, Pai. Nos ensina a reconhecer o Senhor em cada um dos nossos caminhos, Pai. Nos ensina, Senhor, a aquietar a nossa alma, a aquietar o nosso coração. Tira todas as preocupações da nossa mente, Pai. Tira todos os barulhos que o mundo tem feito no nosso coração, Pai. Tira os nossos medos, tira os nossos problemas, Pai. Como se isso fosse algo maior na nossa vida. O Senhor é a coisa maior que possa existir em nós, Pai. Sem o Senhor nós não seríamos nada. Sem o Senhor nós não teríamos nem levantado nessa manhã, Pai. Obrigado pelo sopro de vida do Senhor, Pai. Obrigado pela tua palavra que tem gerado tanta transformação nos nossos dias, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui diante do Senhor, Pai. Colocando tudo aquilo que temos diante de Ti. O nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro. A vida dos nossos familiares, Pai. Sabe, todo o problema, toda enfermidade, nós não temos o controle, ele está nas Suas mãos, Pai. E nós reconhecemos a Sua grandeza, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, transforma os nossos dias, transforma as nossas vidas, Pai. Abençoa o dia de hoje, a vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Que eles possam reconhecer a bondade do Senhor, Pai. Os seus sinais e as suas maravilhas, Pai. Para que o nome de Jesus seja contemplado, para que o nome de Jesus seja levado ao mais alto lugar, para que testemunhos de renovação sejam contados, para que novos encontros sejam feitos, para que o primeiro amor seja renovado, Pai. Em nome de Jesus eu declaro. Amém e amém. Bora, galera. Tamo junto, hein?